Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. No espaço de uma década, as tiragens dos jornais diminuíram 2/3. As redações emagreceram ou perderam cabelos brancos. As redes sociais tornaram-se fonte principal de informação para milhares de pessoas. As notícias falsas explodiram na sociedade e os modelos de negócio do jornalismo tornaram-se também eles precários. Ser jornalista tornou-se um ofício maltratado e mal pago. É este o retrato social do jornalismo em Portugal que podemos ler no livro O Jornal, de Rui Frias, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que vamos trazer este Da Capa à Contra Capa para uma conversa com o autor e ainda o diretor-geral da Renascença, Pedro Leal. Bem-vindos então a esta conversa, onde vamos falar sobre este livro de Rui Frias, que se junta de nós a partir dos estúdios da Renascença em Gaia. Rui, bem-vindo ao programa. Ao Rui e ao Pedro Leal vou perguntar ao início como é que podemos descrever a mudança do jornalismo, independentemente de a qualificarmos mais tarde, mas quem não é da profissão, quem não sabe como se faz no jornalismo, estas mudanças que estão descritas no livro, que exemplos podemos dar para as pessoas que não conhecem as redações e o jornalismo? Rui. Viva, bom dia. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco na Renascença, uma rádio que eu cresci a ouvir e a admirar com a minha avó, que era uma fiel ouvinte da Renascença todos os dias, e portanto é um prazer estar aqui nesta rádio. As diferenças, para quem como eu entrou no jornalismo e num jornal ainda no século passado, ainda em 1997, quando eu comecei a estagiar na redação do Porto do Diário de Notícias, onde ainda me mantenho, são abismais, não é? Para terem uma noção, eu entrei na altura, a redação do Porto do Diário de Notícias era ainda na Avenida dos Aliados, portanto, a zona mais central da cidade, não é? Num edifício histórico, num terceiro andar com vista sobre a avenida e com mais de 20 jornalistas nessa redação. Hoje em dia a redação do Porto do Diário de Notícias está numa zona limítrofe da cidade, nos escritórios alugados, e a redação sou eu e mais 2 pessoas, portanto só isto já dá uma ideia, não é, da dimensão da diferença e da perda de massa crítica. Sim. Também que as redações foram perdendo ao longo destes anos. Rui, que é importante sublinhar aqui, também que tinha esta pergunta para lhe fazer, este retrato que escreve assenta muito em testemunhos recolhidos fora de Lisboa, ou seja, muito também na cidade do Porto, mas também alguns jornalistas da imprensa regional, e isso é uma realidade muito diferente de outro tipo de redações. Por exemplo, aí estamos a falar da delegação, digamos, do Porto, como se chama por vezes estas redações que estão mais localizadas fora de Lisboa, por exemplo, neste caso, é isso, não é? Eu tentei que esta recolha de testemunhos, falei com 12 pessoas de diferentes redações, diferentes jornais, de diferentes geografias, portanto há pessoas de redações de Lisboa também, mas tentei que fosse um leque mais alargado possível para dar, de facto, conta de uma realidade diversa, não é? Porque se a crise afetou os jornais, afetou também as redações centrais dos principais jornais em Lisboa, mas foi ainda muito mais sentida essas ondas de choque, afetaram muito mais ainda o que estava fora das redações centrais de Lisboa, portanto. As delegações, muitas delas que fecharam, não é? Outras que foram reduzidas até ao limite dos mínimos. O jornalismo regional e de proximidade que foi muito impactado pela crise do jornalismo nos últimos 15, 20 anos, e portanto sim, tentei dar esse leque mais alargado possível das diferentes realidades, muitas vezes também escondidas fora de Lisboa, não é? Já vamos detalhar alguns deles. O Pedro Leal, além de ser diretor-geral da Renascença, é também um convidado interessante porque tem uma carreira que também começa na imprensa e tem também um lado que vamos abordar talvez mais à frente, tem também a ver com a própria formação dos jornalistas, que é importante aqui debater. Mas Pedro, como é que descreves, para as pessoas perceberem a diferença das redações de quando tu começaste e encontramos hoje,
seja de rádio, seja de imprensa, por exemplo? Eu comecei 10 anos mais cedo que o Rui. Eu comecei em 87 no Comércio Porto, que não era uma delegação, era o jornal, era a sede no Porto. E eu vejo aqui 3 ou 4 grandes diferenças. O primeiro é o tempo. O tempo da altura não é o tempo de hoje. O acelerado do tempo neste momento é muito grande e na altura eu diria que havia muito tempo. Ou seja, por exemplo, eu lembro-me da primeira vez que eu entrei no Comércio Porto, entrei às 9 da manhã, que foi o horário que me marcaram, fui o único que lá estava. Todos os jornalistas chegaram ao meio-dia, 1 da tarde, etc. Portanto, o tempo era totalmente diferente. O outro ponto é o disputado à atenção. Na altura eram 3 ou 4 jornais, 3 ou 4 rádios, uma televisão, e a atenção era muito menos disputada. Portanto, nós podíamos ser na altura majestáticos. A gente dizia, as pessoas liam, ou escrevíamos e as pessoas liam ou ouviam. E depois, há um ponto que eu estive a pensar quando li o livro de Rui, e estive a pensar nos tempos dessa altura, que é a tentativa de controle da informação que é permanente. E eu lembro-me na altura que uma das coisas que me chocou quando entrei no Comércio de Porto, quando ouvi os meus colegas que estavam no Janeiro, que estavam no Jornal Notícias, era a tentativa de controle de informação. Na altura achava aquilo um bocadinho, e desculpem a expressão, um bocadinho pornográfica, assim, era evidente demais o que se passava aos nossos olhos. Hoje em dia acho que é menos evidente, pelo menos à primeira vista. Mas um controle de fora para dentro? De fora para dentro. Ou dentro da própria redação? De fora para dentro. De fora para dentro e dentro. Portanto, eu lembro-me de colegas meus, e eu, alguma coisa que vi, havia quase comissários políticos dentro das redações. Ou seja, aquele é do partido X, aquele é do partido Y, aquele quer fazer aquilo, aquele quer fazer aquilo. E isso não existe hoje? Pelo menos aos meus olhos, e agora não é estar a defender a Renascença, mas eu estou aqui na Renascença, é aqui que eu consigo ter a experiência. Hoje não vejo comissários políticos na redação. Eu não estou a dizer que a tentativa de manipulação da informação não existe, só que é de uma outra forma. Mas se nós virmos, por exemplo, o controle dos média por via da propriedade, é uma outra forma de controle, mas é externa, mas existe na mesma. Pronto. E depois aí também pode haver comissários internos que a gente às vezes nem dá por ela, ou seja, é um bocadinho mais estruturada. Mas na altura foi quando eu vinha da faculdade, foi uma coisa que me chocou o tão evidente que era o controle informativo. Há um outro ponto que o Rui também fala no livro dele, que eu também é das boas memórias que eu tenho da altura. Eu quando cheguei à redação do Comércio de Porto, eu e uma colega minha, vinhamos do curso de jornalismo da Escola Superior de Jornalismo do Porto, e éramos os 2 primeiros estudantes de jornalismo que lá estávamos. Todos os outros éramos profissionais normais. Uhum. Tínhamos pessoas que estavam em medicina que desistiram, estavam em geografia que desistiram. Uma diversidade de gente. Em literatura desistiram. Ou seja, a cultura, o viver da cultura ali era muito grande, a discussão era muito grande e as experiências de cada um eram muito grandes. Isso perdeu-se? Eu acho que sim. E eu sou formado em comunicação social, mas vou falar contra isto. Hoje em dia as redações são quase todas de comunicação social. Isso reflete-se na qualidade do produto não jornalístico? É na qualidade. Eu acho que não é na qualidade, não é uma questão de qualidade, é uma questão de amplitude de visão. Eu acho é que alguns momentos, ou seja, eu olho para a riqueza que era a redação do Comércio de Porto na altura e olho para as riquezas hoje das redações e acho que estamos um bocadinho menos diversos, estamos todos mais alinhados pelo mesmo diapasão. E eu acho que perdemos um bocadinho a variedade cultural que havia nas redações da altura. Rui, gostava de ouvir também sobre este ponto e também sobre a questão dos tais comissários políticos, ou seja, o controle da comunicação. Qual é a experiência que o Rui nos traz? Este ponto da falta de diversidade nas redações atuais que o Pedro estava a falar agora é evidente e passa muito por essa, isto no meu livro é focado sobretudo por uma das pessoas com quem eu falei, que também dessa geração do Pedro, que entrou ainda no final dos anos 80 numa redação e que falava muito dessa presença dos chamados dropouts, não é? Pessoas que tinham abandonado outras profissões ou outros caminhos académicos noutras profissões e tinham vindo parar ao jornalismo porque gostavam de jornais, gostavam de escrever. E dava essa diversidade de formação às pessoas que compunham as redações. Hoje em dia,
E esse também foi um dos impactos que essa transição tecnológica trouxe, que foi esta criação, não é, da ideia do jornalista multidisciplinar, e portanto acabou-se um bocadinho a especialização, e eu quando entrei nos jornais ainda havia uma especialização tão específica quanto termos alguém a escrever exclusivamente sobre xadrez, não é? Hoje em dia isso é impossível. Pois é um pouco mais difícil. Mas eu já voltei à questão, porque essa é a questão seguinte sobre o digital e a aceleração do tempo, do que estávamos aqui a falar, mas ainda a questão do controle político. Porque quem não está no jornalismo, e também muito ouvimos isto no discurso populista sobre o jornalismo, a ideia de agendas escondidas, a ideia de uma partidarização de redações, de inclinações para a esquerda ou para a direita. Como é que o Rui vê isso? Acho que temos aí dois tempos em relação a essa temática. Um tempo em que se calhar o Pedro falava que tem mais a ver com um amadorismo que existia nas relações antes da existência dos cursos de jornalismo e da chegada de licenciados em jornalismo às redações, que é algo que também é abordado no livro e que levava a que fosse um bocadinho mais ténue essa fronteira ética que existia, e se calhar daí era mais presente ou era mais visível essa influência externa nas redações, das quais eu não posso falar enquanto testemunha física. Não, quando eu entrei nas redações já não se vivia esse tempo, as redações já estavam algo profissionalizadas, já tinham uma grande presença de licenciados, já era raro haver jornalistas que não tivessem tido formação. Mas mesmo apesar da origem diferente do jornalismo, não quer dizer que não fossem profissionais. Sim, mas profissionais em termos de formação, não é? Uma formação específica de jornalismo. Mas deixa-me... Das regras da deontologia, se calhar, do jornalismo não estar tão presente enquanto... Rui, mas deixa-me só... Eu, dos grandes jornalistas que conheci em termos de qualidade e profissionalismo, eu tenho muito boa memória dos jornalistas que conheci. E acho que eles eram 100% profissionais. O que eu notava na altura... é que eu estou a falar mais do Porto, porque era a minha experiência, portanto não posso falar de outro. E o retrato é muito também ligado aqui. Pronto. Mas, por exemplo, na altura, o comissário político não era o jornalista normal. Ou seja, o comissário político às vezes estava a coordenar secções, às vezes estava a dirigir o jornal. Sim, as vias intermédias, não é? Pronto. E aí era um problema. Eu assisti a situações... no Porto, em que, por exemplo, um plenário em que o coordenador obrigava o estagiário a votar naquilo que ele achava que devia votar. Pronto, e é nesta parte que eu falo. Por exemplo, eu comecei numa secção onde aprendi muito, foi na secção que na altura se chamava uma coisa esquisita, Porto Metrópole, que era no Comércio Porto, e eu conheci excelentes profissionais no sentido da história, ou seja, o que é que interessa, qual é o ponto, e no sentido da execução prática da coisa. E eu tenho muito boa memória profissional da malta com a qual eu entrei na altura, ou com quem eu contactei quando entrei. Agora, a questão na altura dos comissários políticos nos jornais do Porto, eu acho que o Janeiro era o mais protegido desta situação, o 1º de janeiro. O Jornal Notícias na altura e o Comércio Porto na altura viviam aquilo muito ativamente. E uma forte presença também sindical mais notada do que hoje em dia. Também se perdeu essa... Já vamos à questão do digital. Eu queria abordar a seguinte, mas não deixar de sublinhar tópicos que o Rui trata no livro. Temos hoje, não sei, mais mulheres nas redações, eventualmente, face ao vosso início de carreira. Não sei se os estagiários hoje têm os mesmos comportamentos ou têm as mesmas missões que eram dadas a alguém que começava na carreira em 87 ou em 97. O primeiro serviço que eu fiz foi fazer uma fotolegenda. Porque um estagiário não escrevia, um estagiário não fazia nada. Sim. Primeiro que um estagiário escrevesse uma história com independência, ou seja, sem estar alguém em cima dele, demorava o seu tempo. E a primeira coisa que me mandaram fazer foi uma fotolegenda que eu nem sequer sabia na altura muito bem o que é que eles queriam bem com aquilo, porque não era o que eu estaria à espera que me pedissem para fazer. Mas pronto, hoje em dia... Eu quando lá no Comércio Porto, quando fui estagiário, foi assim. Hoje em dia um estagiário tem que ter mais autonomia, tem que ser mais puxado. E há relações, perguntamos, dos mais velhos com os mais novos, hoje em dia, como é que é a relação face há 20 ou há 30 anos? Conseguiu-se fazer a passagem de memória nas redações, Rui?
Há menos, desde logo porque há menos pessoas nas redações do que havia, né, nessa altura em que eu entrei, e que havia pessoas com experiência, com longos trajetos e, portanto, com saber acumulado para transmitir. Hoje é mais raro, as redações estão mais despidas, a experiência também se foi perdendo, os jornalistas mais velhos foram saindo mais antecipadamente das redações e, portanto, essa ligação, essa transmissão de conhecimento fica, obviamente, a perder também com isso. Além do mais, as redações têm hoje menos, e falo também da minha experiência, nem todas as redações terão as mesmas características, mas têm hoje menos capacidade para acolher e orientar estagiários do que tinham nessa altura. Pedro, não se deslaçaram as relações velhos mais novos? Eu, na altura, quando entrei no Comércio Porto, eu lembro havia uma certa reverência com os mais velhos, ou seja, não se fala com o grande repórter. Ou seja, o grande repórter é o grande repórter. E ele é que fala connosco se nos quiser pedir alguma coisa. Mas isso não significava distanciamento. Ou seja, significava era que não somos todos iguais e há aqui, patamares de evolução. E isso, num primeiro momento, a mim chocou-me, mas num segundo momento eu percebi que estava a aprender. E isso foi bom na altura. Hoje em dia, no mundo de hoje, este distanciamento não existe, nem faz sentido existir. Portanto, a proximidade entre os diferentes estatutos que conseguem conviver numa redação, hoje em dia está tudo normalizado. Há, como o Rui diz, o problema do número de pessoas que podem acompanhar, isso é verdade, mas eu também vejo, e aqui falo pela experiência da redação da Renascença, onde estou incluído, há um grande à vontade dos mais novos com os mais velhos, e os mais velhos se veem coisas que é preciso acompanhar e ajudar os mais velhos a fazer. Ou seja, eu percebo que isto não pode viver só da boa vontade, não é? Isto não é uma questão de boa vontade. Mas eu sinto uma grande abertura dos mais velhos para com os mais novos. Eu aqui na Renascença não vejo um mais velho a negar alguma coisa ao mais novo. Mas há menos jornalistas enciclopédicos como havia antigamente. Até porque aquilo que o Rui diz dá pelo número. Ou seja, jornalistas com 20 anos ou 30 anos de experiência, hoje em dia são muito menos. São mais raros de encontrar. São mais raros de encontrar. Pronto, isso é verdade. Portanto, aí a riqueza da redação perde-se um bocadinho. Não é? Não é um bocadinho. Temos que ser... Perde-se, quer dizer... Há que assumir. Com frontalidade, seja, como dizia o outro. O que não existe não passa a existir só para a gente o decretar, não é? Rui, há uma parte que é uma parte central aqui da nossa conversa que tem a ver com esta viragem do século para o lado digital. Nos relatos que estão no livro dão a entender uma certa, enfim, de facto uma mudança grande nas redações, onde eventualmente que teve com algum impacto até em alguns conteúdos. O Rui fala sobre a ditadura dos cliques, a caça das visualizações, o jornalismo que estreitou a experiência dos jornalistas propriamente ditos e até a relação com as fontes e uma certa preguiça coletiva. Isto tudo leva, visto de fora, para uma degradação da qualidade do jornalismo. Esse retrato não será apressado? Digamos que este é um retrato feito amplamente pelos diversos testemunhos, não só por mim, e que se verificou sobretudo nesse início da transição digital pelo qual o jornalismo passou e que deixou muita gente desorientada sem saber precisamente qual o caminho a seguir. Não é? Houve vários erros de estratégia, percebe-se olhando para trás. Desde logo o primeiro talvez a gratuitidade do negócio digital, né? Quando apareceu seria uma espécie de bombom que a gente oferecia no fim do café, não é? O acesso a um site com informação gratuita para tentar cativar mais leitores para a nossa marca, e depois quando percebemos que afinal o modelo de negócio tinha que migrar também para o digital, já tivemos que correr atrás de prejuízo e tentar convencer pessoas a pagar por algo a que nos habituamos a oferecer, não é? Portanto, esse terá sido um primeiro erro. Depois essa mudança clara do modelo de negócio, com a publicidade, que até aí tinha sido o grande fator do negócio do jornalismo, não é? Desde logo, quando o Diário de Notícias surgiu em 1864, essa era a grande inovação do DN, não é? O
o seu preço industrial ser pago pelos anunciantes. Mas para quem está de fora do jornalismo perceber, qual é a diferença? No digital há menos limitações talvez de caracteres, é possível utilizar um conjunto de outras ferramentas que não existiam, as infografias que encontrávamos nos jornais em papel, temos hoje gráficos e animados online, ou seja, há temos também... hoje mais ferramentas disponíveis para podermos mostrar o nosso produto. Durante muito tempo confundiu-se foi a tecnologia com a mensagem, ou seja, o meio foi mais privilegiado em relação à mensagem nessa transição. O mais importante, vamos dar exemplos práticos, chegou uma altura em que percebeu-se que o vídeo era muito apreciado pelos leitores e, portanto, o mais importante era dar um telemóvel que pudesse nos chegar a determinado sítio e filmar o que quer que fosse e mandar imediatamente para mostrar que tínhamos um vídeo do local. Esquecemos durante muito tempo é que a mensagem que transmitíamos nesse vídeo é que era o fator diferenciador. E em que ponto nos encontramos agora, Rui? Eu penso que hoje estamos melhor, corrigimos um bocado o caminho, porque percebemos que não íamos ter escala suficiente apenas na caça aos cliques que pudessem sustentar o negócio. Não seria por aí que íamos fazer a diferença e, portanto, hoje percebe-se que temos que voltar outra vez à essência do jornalismo, portanto, o produto diferenciador, a mensagem que passamos, a informação que passamos voltou a estar no centro daquilo que produzimos, com essa vantagem de podermos ter diversas plataformas nas quais trabalhar essa informação e através das quais chegar aos leitores, os que preferem esta plataforma. Pedro, também tens aqui a experiência bastante alargada, porque também desenvolveste estratégia digital deste ponto de vista. Em que ponto nos encontramos? Achas que houve aqui uma correção também da forma como a imprensa lidou? Atenção que aqui estamos a falar também de jornalismo num jornal, depois há a rádio, a televisão, enfim, há aqui depois algumas especificidades, mas globalmente todos tiveram este desafio do digital, não é? Certo. E eu acho é que o problema não foi a gratuidade, foi um outro problema, foi a desvalorização do conteúdo. Nós desvalorizamos o jornalismo e depois, quando se desvaloriza um produto, vende-se por qualquer produto em meia. E o que aconteceu com o jornalismo foi desvalorizado, passou a ser gratuito, mas o ser gratuito não é um problema para mim. A rádio é gratuita e vive. O problema é que nós desvalorizamos e não encontramos meios para o sustentar. E acho que aqui há uma culpa acentuada das empresas em termos de gestão, dos marketings e das áreas comerciais que não souberam encontrar no devido tempo em todas as empresas soluções para agora andamos todos a correr atrás do prejuízo. Mas o problema foi que desvalorizamos um produto. Quando todos nós sabemos a história do gatinho, do clicar do gatinho. Quando um jornalista põe gatinhos, não está a fazer jornalismo, está a fazer outra coisa. Então há aqui um problema, é desvalorizar o produto que temos. E o que eu noto aqui é que, e o Rui disse há bocado que é a questão do meio, o meio sobrepôs-se de tudo. É giro ter vídeo, é giro ter não sei o quê, é giro não sei o quê. Mas há uma ditadura dos cliques, ou não? Há no curto prazo. Porque no curto... vamos ver o gatinho. Eu estou a ver um Instagram e a Renascença me põe um gatinho. Se eu gostar de gatinhos, paro no gatinho. Mas põe-me a Renascença ao gatinho, pode-me pôr Diário Notícias, o Público, todos. Até que as pessoas se fartem dos gatinhos, ou não? O Sun, o Telegraph, toda a gente pode pôr gatinhos, só que isso não prende ninguém. O que prende é a marca jornalística de cada órgão de informação, que é a linha editorial de cada órgão. Eu posso não gostar muito de um órgão, não me enquadrar muito naquele órgão, mas atribuo-lhe credibilidade ou não? Atribuo. Então eu considero um órgão sério. O que faz a seriedade de uma linha editorial é a sua consistência e a sua diferenciação. Mas o que se liga ao que disseste inicialmente sobre o tempo, porque aqui, eu penso que o Rui também fala um pouco sobre estas duas velocidades. A ideia de que no digital há a resposta rápida, há a necessidade do momento, mas depois parece que há uma outra velocidade até dentro das redações que procuram trabalhos com outra profundidade. Ou seja, nós praticamos jornalismo nestas duas velocidades, é isso? É porque as pessoas precisam, porque hoje em dia... Mas a credibilidade joga-se nos dois patamares. Eu sei, mas isso, ou seja... A velocidade nunca pode comprometer a credibilidade. Mas muitas vezes no jornalismo... Claro, eu estou a dizer o que deve ser, não estou a dizer o que se faz às vezes. Sim. Mas quando nós perdemos o norte aqui.
E o que nós temos que perceber é que o tempo não se pode sobrepor ou de uma forma que mata a credibilidade do próprio órgão. Esse é que é o desafio. Os erros, permito, os erros no caminho, ou muitos dos erros no caminho foram esses. Foram a instantaneidade de retirar profundidade, banalizar a informação, não é? Ficarmos escravos das tendências, dos trending topics do Twitter, ou agora X, não é? Ou das métricas que os gráficos nos mostram agora nos computadores sobre o que é viral e o que é que não é viral, e durante muito tempo ficamos escravos disso. Estamos a libertar-nos. Penso que estamos a libertar-nos aos poucos, e voltamos a perceber que, de facto, o jornalismo em si, com rigor, com profundidade, com investigação sempre que possível, é o que faz a diferença, é o que leva o consumidor a escolher esta marca em vez daquela, porque lá está, os gatinhos todos podem mostrar, e mesmo não precisam sequer de ser um órgão de comunicação, não é? O nosso vizinho do lado pode partilhar os gatinhos sem... Há experiências em Espanha, desculpa, Rui, em Espanha em que os jornais só atualizam a página, a página principal, aquilo que nós denominamos HP, 3 vezes por dia. Porquê? Porque acham que não é possível produzir, que não é possível tratar tanto este fluxo informativo. E eu pergunto, isto está errado? E na minha opinião não está. Não é? Porque isto dá-nos tempo para refletir, dá-nos tempo para ser consistentes, dá-nos tempo para... Podemos fazer isto a tudo, hoje em dia não, porque as pessoas não estão nesse ritmo, mas nós não podemos banalizar o tempo de forma a que ele nos atraiçoa. Ou seja, tem que haver uma perspectiva de curto prazo, que é o que é aceitável a gente fazer, mas tem que haver as perspectivas a médio e longo prazo em que nós nos apercebamos do grande movimento da atualidade. Mas o Rui fala várias vezes no livro de uma certa intromissão ou de uma preponderância de personalidades que não são jornalistas em todo o processo. Fala várias vezes, penso que às vezes até um pouco, não dizer glosando, mas os especialistas, os gurus do marketing, as estratégias digitais. Gostava que o Rui explicasse a que é que se refere. Quantas vezes ao longo do trajeto dos jornais nos últimos 20 anos chegavam os gurus vindos de uma formação em Espanha ou em Londres, no Telegraph ou no El País, e a dizer que a tendência agora era esta, e nos inundavam com mais uns gráficos a mostrar as tendências, e nos punhamos todos a seguir acriticamente aquilo que nos traziam, não é? De um modelo que tinham visto funcionar no Financial Times ou no Washington Post, ou o que quer que fosse. Estou a dar exemplos de forma avulsa, mas sem pensar na identidade própria dos títulos, sem pensar nas especificidades próprias dos nossos mercados, sem pensar naquilo que é as características de determinadas marcas. E, portanto, começamos todos, de forma indiferenciada, a tentar fazer o mesmo, a tentar copiar-nos uns aos outros. Ainda há outra expressão que ouvimos no jornalismo nos últimos 25 anos, a questão das sinergias e as várias plataformas. O Rui, como é que olha para a atualidade atual? Também houve um ajustamento? Houve também faz parte dos erros do caminho, ou ainda persiste algum problema nesta perspectiva? As sinergias começaram dentro de grupos grandes de comunicação social que tinham diferentes meios em diferentes plataformas, e começaram a tentar, como estratégia de redução de custos, não é? Essas sinergias, começar a juntar departamentos que podiam trabalhar para diferentes meios dentro do grupo, não é? Havia uma lógica de eficiência de custos associada, que se percebe em determinados departamentos de apoio às redações, mas que depois se tentou fazer também em termos de produto jornalístico, não é? De tentar tornar iguais meios que são diferentes, e portanto eu posso ter num grupo um jornal, uma rádio e uma televisão, e posso tentar ter abordagens em cada um desses meios para o mesmo assunto, mas os meios têm características diferentes, a abordagem nunca pode ser igual. E há resistência dentro das redações a tornar o produto multiplataforma, ou seja, num jornal tradicional também fazer um vídeo, ou fazer um podcast, ou fazer alguma coisa que não é propriamente o ofício de origem, digamos, da imprensa, por exemplo, a imprensa escrita?
Não, isso, quer dizer, resistência há sempre, somos animais de velhos hábitos, não é? Que temos sempre alguma resistência à mudança, mas hoje em dia o caminho está perfeitamente identificado como sendo esse, não é? É inevitável que hoje um jornal não seja um jornal que, no sentido estrito que a gente conhecia há 20, 30 anos. Portanto, o jornal é hoje um meio híbrido, multiplataforma, não é? Tem que ter áudio, tem que ter vídeo, tem que ter gráficos, tem que ter jornalismo de dados, tem que ter... caminhamos todos para esse produto híbrido que vai marcar tanto os jornais como a rádio. A rádio hoje também não é só rádio, não é? A Renascença tem um site que funciona muito bem, com excelente produção escrita também, não é só áudio, tem os podcasts, já não é só rádio em direto, tem vídeos, tem explicadores, portanto, caminhamos todos para este produto híbrido multiplataforma que nos vai, nesse aspecto, se calhar uniformizar e esbater algumas diferenças, embora, obviamente, a natureza de um jornal continuará a ser, na sua essência, diferente da natureza de uma rádio, da natureza de uma televisão. Pedro, tivemos muitos despedimentos no jornalismo. O Rui cita um dado do Sindicato de Jornalistas, despedidos mais de 2.000 jornalistas em 10 anos, de 2009 a 2019. Aqui há uma questão apenas e só de modelo de negócio. Há também inadaptação de alguns jornalistas a esta nova realidade, a tal questão geracional, ou é mera quebra de vendas e de receitas publicitárias? Eu acho que há um misto disso tudo. Primeiro ponto, houve um aproveitar das empresas da situação. Num primeiro momento. Eu lembro-me, por exemplo, a questão dos fotógrafos, que o Rui também fala no livro dele. Sim. Os fotógrafos foi a primeira profissão a cair dentro dos jornais, porque qualquer pessoa tirava uma fotografia. E nós não dissemos nada. E toda a gente deixou acontecer. E eu pergunto, eram aqueles 4 ou 5 fotógrafos que cada jornal teria, não sei quantos são hoje em dia, mas no meu tempo, no Comércio de Desporto, eram 4 ou 5. Era esse o problema da crise de faturação do jornal. Mas porquê é que se deixou cair? Porque se desvalorizou o produto. E eu pergunto, o que é que teria sido o 25 de Abril sem os fotógrafos que nós lá estivemos? O que é que seria hoje a memória fotográfica do 25 de Abril? Outro dia estive a desfolhar uma antiga flama, a visita do Paulo VI a Portugal em 60 e qualquer coisa. As fotografias da altura são uma coisa poderosas. O que é que teria sido a visita do Paulo VI se fosse todos nós que não temos formação em fotografia? Hoje todos a tirar com o telemóvel. A tirar com o telemóvel. O problema não é um jornalista ir a um serviço e tirar um telemóvel, se é ele que está lá, não está lá, não é ninguém. Não, esse não é o problema. O problema é desvalorizar a profissão ao lado. E nós deixamos que isso todos acontecesse. Houve projetos que não funcionaram. Por exemplo, porquê é que o 1º de Janeiro caiu? Porquê é que o 1º de Janeiro, que era um dos baluartes do republicanismo no Porto, caiu, morreu? Porquê? Porquê é que o Comércio de Porto caiu? E para mim acho que foi pela política. Não foi ou seja, engajou-se. Como é que se degradou, por exemplo, o Diário de Notícias? O Diário de Notícias, porque é que chegou àquele ponto? Porque são tudo situações. Eu acho que a primeira razão está sempre numa estrutura de poder. Depois há estruturas, quando os jornais estão ao serviço do poder, não estou a dizer que estes jornais estão ao serviço do poder, mas quando alguém tenta fazer deles instrumentos de poder, normalmente a seguir vem uma crise. E quem paga? Os funcionários. Sejam eles linotipistas, na altura da linotype, sejam os jornalistas, sejam os fotógrafos. Portanto, as crises, as grandes crises nos órgãos de informação, na minha opinião, vêm disso. Erros de estratégia de gestão. E depois? E projetos de poder. Um segundo, há problemas, há pessoas que não se adaptam. Mas eu pergunto, fazer jornalismo é hoje assim tão diferente? A gente gosta de sublinhar a diferença, mas é assim tão diferente? Não é. Na imprensa, é assim tão diferente? Não é. Então o problema tem que ser outro. Pronto. E depois, eu aqui às vezes é a minha dúvida. Eu às vezes não sei porque é que há tantos despedimentos nos jornais. Porque há sempre a situação financeira. A situação financeira vai sempre justificar tudo. Mas se fizer a recuperação económica de um jornal ou de um órgão de informação pela via do despedimento só, não adianta. Por isso é que eu coloquei a questão daqui a 5 anos vamos fazer. Das receitas publicitárias também. Mas o modelo de negócio, por exemplo, para uma rádio não é igual ao modelo de negócio para um jornal. De acordo. A rádio foi sempre sem custo. O ouvinte não tem custo com a rádio. E nós conseguimos, os meios de rádio, conseguem gerir as empresas. A Renascença consegue ser gerida.
E não é o público que paga o mas produto. no caso dos jornais, caiu a vendas em banca. Caiu, mas tinha que ter havido aqui uma transferência para o digital, na minha opinião, que não foi, não foi tida a sério no seu tempo. Uma questão do gratuito, não é? Mas eu não sei se o gratuito é um problema. A Renascença é gratuita e neste momento não estamos a 100% a ganhar dinheiro com o digital, mas já não temos o projeto que tínhamos antigamente. Mas há aqui um outro ponto, é que não se preparou, como é que eu hei de dizer, os estudos de impacto com aquilo que se estava a fazer. Fomos um bocadinho aventureiros nisto. Chegaram a uma altura em que estavam, passa a expressão, como ao tolo no meio da ponte. Não sabiam se haveriam de avançar em força para o digital, se haveriam de tentar recuar. O caso do Diário Notícias, que acabou com o papel e foi para o digital. Tinha um estudo de impacto sobre isso? Por isso é que eu digo, os jornalistas normalmente... assumir as opções de gestão que os gestores fizeram, porque essa parte ultrapassa-me, obviamente. Mas o que eu quero dizer aqui é, há decisões que são tomadas... Há uma incapacidade clara de gestão dos jornais de arranjar um modelo de negócio viável. Essa é a razão, Rui, primeira razão. Deixa-me só, desculpa lá, interromper, só acrescentar uma coisa muito rápida. Depois há um ponto, ou uma altura, que todos nós nos deslumbramos com os Facebooks, com os Googles, ficam tudo maravilhado com aquilo. Só que não perceberam que aquilo foi parte da nossa morte. Mas na altura, a culpa foi nossa. A nossa de quem mandava. Isso ainda é um problema. Isso ainda é um grave problema. Por exemplo, em Portugal eles levam 70% do mercado publicitário. E agora, alguma vez, eles vão ceder parte deste valor. Rui, porquê é que há tantos despedimentos? O Pedro colocava aqui esta questão. Acho que tem muito a ver com isso, com essa incapacidade dos gestores dos jornais, neste caso, e de meios de comunicação, em arranjar modelos de negócio viáveis, em acrescentar valor a este modelo de negócio. Portanto, estavam habituados a um modelo que terminou, que foi desrompido pelas grandes tecnológicas, como o Pedro disse, que assambarcam a grande fatia da receita publicitária, e foram incapazes de pensar em modelos de negócio que acrescentassem valor e que pudessem substituir esse que ficou para trás. Mas o Rui vai buscar exemplos de quem está a fazer trabalhos paralelos e outras ideias, não é? Há um capítulo sobre essa matéria. Mas é suficiente para aguentar o ecossistema? São tiros à margem da vaga principal? Há hoje uma tentativa de adaptação à nova realidade e a tentar modelos alternativos que funcionem, que têm sempre, obviamente, as suas limitações. Há limitações de escala, porque nós estávamos habituados a grandes redações de grandes diários generalistas e com todos os encargos associados a essa dimensão. Hoje em dia, com essa quebra brutal das receitas, estão a tentar-se modelos alternativos que obviamente não têm a escala que tinha esse modelo anterior ainda. Portanto, há a paisagem destes novos modelos, seja através de crowdfundings, seja através de colaborações entre diferentes conglomerados de jornalistas. Há diferentes tentativas de arranjar viabilidade, mas que obviamente carecem da escala, não é, que tinha o modelo anterior já estabelecido, e portanto hoje em dia se calhar surgem mais projetos mais especializados, mais fragmentados. Exato. E isso levanta-me outra questão, que é, podemos ser tantos quantos somos? Tantos quantos? No número de jornalistas? Não, do número de ofertas, de títulos. Número de produtos. Eu não quero aqui tocar em ninguém, porque não é o objetivo disto, mas, por exemplo, qual a oferta televisiva de informativa? Estamos todos a fazer o mesmo, às mesmas horas, só com pessoas diferentes. E depois a gente daqui a uns anos vai dizer, não temos audiência, o que é que se passa? Problema da crise. Lá vão mais não sei quantas pessoas ser despedidas. Na casa das rádios, eu vou dar o exemplo das rádios. A Renascença não é igual ao Observador. O Observador não é igual à Renascença nem à TSF. A TSF não é igual à Antena 1. Ou seja, as rádios, apesar de terem pontos comuns, eu estou a falar das rádios mais informativas. As rádios informativas, apesar de ter pontos comuns, encontraram espaços que lhes permitem caminhos autónomos. E eu acho que isto, estou a elogiar o meio rádio. Sim. Mais... Achas que o público remunera isso positivamente? Ou seja, quem ligar a Antena 1
tem uma oferta diferente da Renascença. Quem ligar a Renascença tem uma oferta diferente da do Observador. Quem ligar ao Observador tem uma oferta diferente da TSF. Todas estas rádios têm como pendor forte a informação. Mas todas estas encontraram caminhos que diferencia dos outros. Mesmo as rádios musicais, também isso acontece. E acho que as rádios são um excelente exemplo, permite. A rádio conseguiu encontrar caminhos e nós não somos miméticos uns em relação aos outros. O que nos permite ser mais fortes, acho eu. Um exemplo de resiliência que acho que e de adaptação que pode servir de farol também a outros meios, nos casos dos jornais, porque de facto há essa marca identitária de que as rádios não abdicaram, a Renascença é um excelente exemplo, e que os meios não podem abdicar, ou seja, a sua identidade, a sua marca, o jornalismo que oferecem. Sim. É a mais-valia que eles têm para convencer o leitor de que aquela marca faz falta, de que aquele jornal faz falta, de que aquele jornal acrescenta algo em termos de valor à sociedade. Por última pergunta, Pedro, baixos salários. Como era o jornalismo quando tu começaste, em termos relativos em relação à época? É possível pedir jornalismo de qualidade quando os profissionais que o praticam muitas vezes têm dificuldades para pagar as suas despesas, inclusivamente ter acesso àquilo que é essencial para conhecerem o mundo pelo qual escrevem e qual relatam? O nível salarial, neste momento, é miserável. Não se pode aceitar esta situação. Há aqui duas condicionantes que eu entendo. Foi uma que ainda se está a pagar, que é a Troika, e a que levou com outra situação em cima, que foi a pandemia. Os órgãos de informação levaram, além da crise estrutural, levaram com estas duas coisas em cima, que levou as empresas a ficarem muito debilitadas. Mas, dando o tempo suficiente para sair destas duas crises, os níveis salariais não se podem manter. Não se pode pedir a alguém que ganha 1.000 euros em Lisboa que seja jornalista. Não pode, não é. Aliás, ninguém em Lisboa consegue viver com 1.000 euros. Pronto, não é preciso ser jornalista. Basta viver. Não é? Portanto, estes níveis salariais, e eu estou a falar dos mais baixos, mas um pai de família que leve para casa 1.300 euros, não vive. Pronto, se tiver 2 filhos, por exemplo, não consegue, não tem uma vida. Portanto, estes níveis salariais não podem. Mas isso também tem que ser chamadas as empresas à responsabilidade. As empresas têm acionistas. Porquê é que a gente na banca ouve falar em injeções de capital e nas empresas de comunicação não se ouve falar de reforço de capital? Isto também é uma... Porque quando há lucros, os acionistas recebem o capital. Quando é necessário investimento, os acionistas devem ter a obrigação de fazer reforços de capital. Mas parece que nestas áreas de negócio... Ninguém injeta capital? Parece que aqui injetar capital é uma coisa que parece que não vem nos livros, mas vem nos livros nas outras áreas. A gente ouve falar isso na distribuição, ouve falar isso na banca, mas na área da comunicação, sempre que há injeção de capital... ou é um angolano, ou é uma coisa, um chinês, pouco ou alguém, conhecido. É um capital que a gente... O que é que ele está aqui a fazer? Mas o que é que falta aqui? Há uma pessoa que o Paulo Frias conhece. Rui Frias. Desculpa, troquei o nome. O Rui conhece, e que eu também conheço, que dizia uma coisa, que era: que saudades eu tenho do Coronel. O Coronel é o Coronel que comprou na altura o Diário de Notícias. O Coronel Luís Silva. Que saudades que eu tenho de Coronel. Uma pessoa que estava sempre contra o Coronel. Mas o que é que ela, ao dizer isto, o que é que ela diz-me? É que ele tinha noção do que era um jornal. Hoje em dia nós temos pessoas que não sabem o que é um jornal a mandarem jornais. Não tem que ser jornalistas. Tem é que perceber o negócio. Gestores que chegam de outras áreas e que não conhecem tem que perceber o negócio. dos Pronto, porque, quer dizer, uma pessoa... gerir bolachas não é a mesma coisa que gerir comboios, não é? Rui, e isto liga-se a outra parte do livro, onde fala não dos despedimentos, mas das pessoas que saíram, porque já não conseguiam aguentar viver nestas circunstâncias, não é? Tem alguns testemunhos de pessoas que passaram, inclusive, pela ação do Diário de Notícias, também nessa década negra, como ele chama, a seguir às crises financeiras, 2008, e depois a Troika, e portanto houve aqui um período de 10 anos em que de facto houve um impacto brutal, e depois ainda para mais levamos com a pandemia em 2020, portanto houve aqui de facto um período muito prolongado em que foi muito difícil vingar nas redações, não é? Pessoas de grande valor que chegavam às redações e cuja perspectiva de evolução na carreira era zero, era nula, era nenhuma, não é? E muitos ainda fizeram esforços brutais a aguentar precariedade durante anos e anos até chegarem
à triste conclusão de que tinham que mudar de vida porque não iriam evoluir na carreira e evoluir a nível salarial no jornalismo naquela fase. Portanto, perderam-se muitos e bons jornalistas nessa altura. E hoje o acesso às redações continua a ser muito difícil, a entrada de sangue novo em condições que não sejam precárias, mas está ligeiramente a recuperar, mas essa última década foi terrível esse nível. Por fim, Rui, viemos do chumbo para o digital, do chumbo da redação e da tipografia para o digital, mas o digital, e aqui já descrevemos, e as várias crises que o Pedro estava a sublinhar, que acabaram por deixar muita marca do ponto de vista da profissão, leva-nos para um outro tipo de chumbo, um chumbo mental. Por isso o livro fala-nos de redações deprimidas, fala-nos de nuvens negras constantes à espera do próximo trovão da desgraça, e a ideia de resistência do jornalismo. O que é preciso fazer? Qual é o ingrediente base desta resistência? Como é que ela se vai praticar? Numa frase muito breve, Rui, para fechar, e depois ao Pedro Leal. Rui. É viver em constante pressão hoje, sim, com a incerteza do futuro, de haver ou não futuro para este negócio, numa altura em que se adensam tantas dúvidas em redor da necessidade dos mediadores, não é? na democracia, e tanta gente questiona o papel dos jornais e dos jornalistas, tanta gente duvida da sua utilidade. É tentar lutar para mostrar que cada vez mais... Mas há esperança, Rui? Ou há uma depressão, como estamos aqui quase... O livro fala muito de uma certa depressão. É difícil, não é? Com tantas crises acumuladas, com tanta precariedade, com tanta pressão sobre os jornalistas, não é? É difícil não viver com esse sentimento de quase depressão diária, sem vislumbrar um rasgo de esperança que a coisa melhore a curto prazo, mas estamos precisamente numa fase em que penso que todos concordaremos que o jornalismo é mais preciso do que nunca para contrapor a estes discursos e estes movimentos populistas que põem em causa as instituições, desde logo o jornalismo e a própria democracia. Pedro, em que fase estamos e qual é o ingrediente principal desta dita resistência do jornalismo? Eu acho que a tempestade ainda não terá acabado, portanto, eu acho que a gente ainda vamos sentir algumas consequências da crise, portanto, eu acho que ainda há órgãos que ainda vão sofrer. Acho que temos que ser exigentes. Nós não podemos aceitar redações, e desculpem-me o que eu vou dizer, que pode parecer populista da minha parte, mas é o que eu sinto, em que as direções têm os salários que têm, parte da redação tem os salários que têm, e temos jornalistas a 1.000 euros, temos jornalistas a 800 euros, temos jornalistas só com subsídio de alimentação. Isto não é aceitável. E aí temos que ser exigentes. Nós não podemos dizer que sim. Quando estamos numa redação em que isso acontece, nós não podemos calar, porque foi o que aconteceu com os fotógrafos lá atrás. Portanto, isso não pode ser. Eu acho que temos que ser mais exigentes. Eu não estou a advogar uma revolução. O que eu não posso aceitar é que haja estruturas de direção e estruturas de gestão com carros de 100 mil, um atrás dos outros, e depois pagar-se 1.000 euros ou 800 euros. Isso é uma resistência interna. E os cidadãos também podem ajudar? Os cidadãos têm que ser exigentes, têm que fazer a diferença entre o trigo e o joio. Ou seja, tem que se premiar. Mas aí isso há um problema que a gente não chegou a falar da audiência, é que hoje em dia o escrutínio também está muito ténue, porque temos cada vez menos leitores. Se nós ouvirmos, mesmo no digital, fala-se em 200 mil assinaturas digitais para uma população de 10 milhões, 200 mil pessoas leem jornais, isto não é nada. Portanto, as pessoas não estão a par da informação. Há aqui um movimento de rejeição, que o Rui também fala no livro dele. Portanto, nós temos é que ser exigentes. E nestas redações nós temos que ser exigentes. Eu lembro do primeiro plenário do Comércio de Porto, aquilo foi forte e feio. E eu acho que às vezes temos que ser fortes e feios. Nós não podemos aceitar que se despeça jornalistas e que se mantenha uma estrutura de poder exatamente igual. Quando grupos com 50 a 60 diretores, todos eles com carros acima de 40 a 50 mil euros. Isto não é aceitável quando depois está a despedir não sei quantas pessoas. Isto, isto pode-se confundir com algum populismo. Parece que é tirar o carro ao outro que resolve o problema. Não, é um problema de sistema. É que isto multiplica injustiças umas atrás das outras. E eu acho que isto não pode ser aceitável. E nós temos que falar.
Hoje, se me permitem, hoje esse fenómeno de que é o descrédito nessas instituições e, portanto, e nos jornais como instituições da democracia, é um fenómeno que cresce cada vez mais e que está medido, que é os news avoiders, né? Pessoas que deliberadamente evitam as notícias e a informação porque não acreditam nos meios de comunicação. E, portanto, essa é a grande batalha também que temos, é fazer notar às pessoas que, de facto, os jornais são precisos para mediar aquilo que é a atualidade e as ameaças crescentes com que nos enfrentamos. Segundo o Digital News Report, é 30% em Portugal. Exato. Muito obrigado, Rui Frias, autor de O Jornal, retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado também ao Pedro Leal, aqui na Renascença, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O programa, na sua versão integral, está disponível em podcast. O genérico original é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana falamos sobre outro tema.